Mas afinal, se ninguém nunca foi para o interior da Terra, como é que as pessoas sabem o que tem lá dentro? Olá, caro aluno, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre estrutura interna da Terra. Se esse assunto te interessa, então não esqueça aí, assina a chamada, dando like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, ok? Vamos ao que interessa, partiu gabaritar! E antes vamos fazer aquele merchanzinho básico, pessoal. Se você ainda não achou uma plataforma online para estudar geografia, história, filosofia e sociologia, gabaritagel.com.br, a melhor plataforma de humanas do Brasil. Não é porque eu tô lá que é a melhor do Brasil, é porque ela é mesmo. A gente ficou pensando aí muito tempo para fazer um trabalho de qualidade, um trabalho show de bola para fazer você se dar bem, não só no Enem, nós nos vestibulares paulistas, paranaenses, em outros vestibulares, concursos públicos, militares. Enfim, vamos fazer você conquistar os seus objetivos. Afinal, aqui no Gabaritagel, a ideia é atingir metas, beleza? Então, vamos ao que interessa. Então, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre estrutura interna da Terra, meu filho. Estrutura interna da Terra. Afinal, como é que está organizado tudo isso? Dessa maneira como está aí no desenho, ó. Já print de cara, pessoal, tá? Hoje sem essa, vamos dar print no começo já, ok? Pronto, já deu print, vamos voltar de novo. Ok, galera, vamos sacar então uma situação bem simples aqui, ok? Olha só. A Terra, quando a gente começou todo o processo aí da formação dela, lá dos 4,6 bilhões de anos atrás, a Terra era sem forma, a Terra era como se fosse uma bolha que estava lá meio que flutuando no espaço, na órbita do Sol e tal. Só que aquilo era muito louco, não tinha forma. Por quê? Porque era uma matéria plástica, era um magma todo formado ali, ele não tinha meio que forma ainda. Afinal, todas as substâncias existentes no atual planeta estavam misturadas numa única e grande massa homogênea. Então, se você não viu aula de escala do tempo geológico, dá uma olhadinha aqui o que você vai ver. Lá a gente percebe, pessoal, que do início da formação do planeta até de fato o planeta ter alguma característica de vida em todo esse processo, passou-se 2 bilhões de anos. E esses 2 bilhões de anos serviu para quê? Para fazer um processo de decantação. Decantou, o planeta começou a formar as camadas. Sabe, tipo aquele óleozinho trifásico que as mulheres usam para passar na pele e tal? Se você chacoalhar ele vai ficar todo ele misturado. Porém, se você deixar ele descansadinho, ele vai começar a formar as camadinhas ali. Isso é um processo de decantação, ok? E de fato, houve então uma decantação no planeta Terra. As partes aí mais leves, menos densas, deram origem à formação da atmosfera. As partes intermediárias formaram uma hidrosfera e as partes aí mais pesadas, mais densas, acabaram dando origem então à litosfera, toda a parte sólida aí da Terra. E dentro da estrutura sólida também teve características diferentes aí, porque ao longo de toda ela foram divididas em camadas. A crosta terrestre, que é a parte que se resfriou de toda essa situação, o manto, que tem densidades intermediárias, e por fim, o núcleo, que tem uma baita pressão, que a gente vai falar melhor já, ok? Mas enfim, como que acontece tudo isso? Gente, a crosta terrestre, ela acaba se formando justamente por esse tempo de decantação e resfriamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Terra ainda está se resfriando. Toda a crosta terrestre aqui, ó, ela está resfriada, mas essas partes aqui estão quentes ainda, ok? Aqui, ó, essa parte toda aqui está quente. Então, ela está ainda num processo de resfriamento, mas aquilo que resfriou formou a crosta terrestre. Tudo que tem lá dentro ainda formam dinâmicas, formam correntes convectivas, que acaba gerando todo um processo aí de placa tectônica, de deriva continental, que vai ser a próxima aula que a gente vai falar aqui. Mas afinal, como que eles sabem então o que tem lá dentro? Como que eles descobriram o que tem lá dentro, se na verdade a gente nunca ninguém chegou e foi até lá para saber? E aí, Silvestre, me conta essa história aí. Como é que ou é papo só de professor? Lá na época da Guerra Fria, certo? Aquela época muito louca lá dos socialistas, dos capitalistas que estavam tretando, mas na verdade não saíram na mão. Eles simplesmente estavam querendo saber quem que era o mais fera, o mais poderoso do que o outro ali. Faz o quê? Acaba aí na parte da corrida científica, da corrida tecnológica. Eles começam a criar ideias para tentar prever tremores, terremotos, esse tipo de coisa. Então, tanto Estados Unidos quanto a União Soviética começam então a fazer perfurações, prospecções. E aí lá na União Soviética
cria-se então um projeto chamado de Poço Super Profundo de Kola. Kola é a península de Kola lá da Rússia, que hoje é Rússia, né, antigamente na União Soviética, que acabava aí formando, no caso, um buraco que na parte da superfície tinha cerca de 1,5 m de diâmetro. Mas aí ao longo do tempo, isso começou em 1975, essa perfuração, e durou até 1992. Já tinha acabado a União Soviética nesse processo. Mas enfim, o que acontece ali? Acontece que eles vão tentar chegar o mais fundo possível para tentar ultrapassar a crosta terrestre para ver de fato o que tem lá. Então, uma prospecção de uma maneira aí que pudesse chegar numa melhoria. Melhoria do que, afinal? Uma melhoria aí, tipo, para prever terremoto, para conhecer as coisas que tinham aí no interior da Terra. Então, eles vão cavando, e cavando, e cavando. Quando eles chegam lá 12 mil metros de profundidade, todo mundo faz festa e coisa e tal. As coisas estão bem interessantes lá, estão chegando, mas a temperatura lá do interior estava chegando a 180 graus, bem diferente dos 100 graus que eles imaginavam que iam chegar nessa profundidade. E as brocas, então, que estavam fazendo esse furo, não aguentavam mais essa temperatura. Até que em 1992, então, eles meio que pararam com essa situação. E aí eles disseram, quer saber? Dane-se, eu não quero mais chegar aí no interior da Terra. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, a ideia aqui não fazer nem cócega na Terra. Por quê? Porque só a crosta terrestre tem 50 metros, ou melhor, tem 50 quilômetros de profundidade. E eles só chegaram aí a quase 13 mil metros, quase 13 quilômetros. Não é muita coisa. Acaba sendo aí uma característica bem complicada esse processo aí. Enfim, e aí? O que eles vão fazer? Qual que é a ideia desses caras? Como é que eu vou conseguir chegar então à conclusão? Bom, vamos emitir ondas de rádio dentro desse buraquinho aí. E aí o que acontece? Eles vão e colocam aparelhos aqui, ó, de ondas de rádio dentro do buraco lá de Kola e faz a emissão. Então eles começam a emitir ondas, ondas e ondas e ondas. Percebeu-se quando chegava perto aí de cerca de 50 km de profundidade, o que acontece? Acontece que gera uma refração. O que é a refração? Lá na física, a gente vai entender que a refração é quando há um desvio nessas ondas. Um desvio que acontece devido à passagem de um estado da matéria para outro. Por exemplo, no caso do estado sólido para o estado líquido. E essa parte então vai gerar o quê? Eles perceberam que algo aconteceu, algo mudou nesse processo todo. Então eles meio que sacaram, opa, peraí, então quer dizer que acabou a crosta terrestre. Ali nós já temos um magma, a terra na forma líquida, que é da mesma forma que quando saem ali os vulcões, né? Tal, vai fazer a lava, deve ser aquilo ali. Então eles começaram a sacar dessa maneira, perceberam então que ali devia ser algo líquido, que de fato era líquido, certo? Então eles conseguiram perceber isso. E nessa área de transição aqui, onde chegou a refração, eles passaram a chamar de descontinuidade de Mohorovičić. É bem louco esse nome, mas é isso mesmo, descontinuidade de Mohorovičić, ok? E aí, perceberam então que se eles continuassem mandando aqui, mandando, chegaria a lá na profundidade de 3 mil metros de profundidade e ia gerar uma nova refração. Uma nova refração acontece nessa situação aqui, galera. E aí o que rola? Rola que eles começam a sacar, opa, peraí, por que será que está acontecendo isso agora? Por que será que mudou todo esse processo aí? O que será que aconteceu? Aconteceu que mudou novamente, saiu novamente desse processo do líquido e passou para outro estado da matéria, que eles entenderam que era o quê? Que era uma situação que era uma estrutura mais sólida. Sólida por quê? Por causa da pressão que estava rolando da Terra. Só para você ter uma ideia, no manto, o manto tem mais ou menos 1.400.000 atmosferas de pressão, gente. O que é isso? Imagine o peso que a atmosfera faz na nossa cabeça, ok? 1.400.000 vezes mais, ok? A gente ia ficar esmagadíssimo nessa parte. Então imagine, essa é a pressão que vai rolar no manto. Imagina no núcleo, imagina como é que está a pressão no núcleo ali, com todo esse peso fazendo força ali, gente. É muita coisa, vai mudar qualquer estado da matéria, por exemplo. Então vai formar aqui um núcleo a partir de 3 mil metros, justamente percebendo essa prospecção aí de ondas de rádio. Que daí vai chegar o quê? Vai chegar no núcleo, que eles vão começar a perceber até chegar no diâmetro, ou melhor, no raio que a Terra tem. E aí eles conseguem chegar nessa característica, nessa situação, onde temos a crosta, o manto e o núcleo. O núcleo, na real, ele passa a ser dividido em dois, o núcleo externo e o núcleo interno. Mas eu já vou falar sobre isso, ok? Bom, para a gente começar a entender aqui,
Depois de toda essa explicação, aí obviamente a gente vai conseguir ter ideias de como é que eles conseguiram chegar nesse processo aqui. Bom, então nós temos a crosta, que é a camada superficial da Terra. Camada superficial da Terra é cerca de 50 km de espessura. Se nós temos cerca de 6.300 km de profundidade, ó gente, 50 km aí não vai fazer nem cócega. Imagina uma maçã, ok? A pelinha da maçã, ela é o dobro da espessura da crosta em relação a todo o resto da Terra, só para você ter uma ideia. Bom, e aí o que acontece? Aqui ele acaba formando duas maneiras de crosta, a crosta continental e a crosta oceânica. A crosta continental tem em média aí, de 30 até 70 quilômetros de espessura. Já a crosta continental, ela vai ter de cerca de 20 quilômetros até 5 quilômetros de espessura, principalmente nas áreas aí de fossas abissais, vão ter aí bem pequenininha essa crosta. E aí o que vai rolar nesse processo? Vai rolar que vai chegar perto da chamada descontinuidade de Mohorovičić e vai ter origem ali então o manto. Mas antes, a crosta é formada, gente, por dois minerais principais aí. O predomínio da superfície da Terra, o predomínio da crosta vai ser através do silício e do alumínio. Tanto é que a crosta terrestre também vai chamar de sial, justamente por essa concentração desses dois elementos químicos, beleza? E a temperatura pode chegar até aqui, a descontinuidade de Mohorovičić vai chegar aí a cerca de 1000 graus de temperatura. 1000 graus de temperatura, olha quanta coisa, gente. E aí o que vai acontecer? O manto vai ter aí a partir de 50 até 3.000 quilômetros, formado principalmente porque pelo magma que está aqui no manto, fazendo um movimento chamado movimento convectivo, do processo de convecção mesmo, quando aumenta e diminui densidades aí, beleza? O que vai rolar nesse processo aqui? Simples. A parte aqui do manto, do magma que está rolando, que está aqui passeando pelo manto, vai chegar próximo do núcleo, que vai ter uma temperatura de mais ou menos 6.000 graus Celsius. Vai ficar menos densa, porque ela vai aquecer. A tendência é o quê? Ela seguir caminho até as áreas próximos da crosta, que vai ser mais fria, como eu falei, tem cerca de 1000 graus de temperatura, então ela vai diminuir essa pressão, ela vai diminuir essa temperatura, diminui a densidade, sobe, aumenta, desce, diminui, sobe, aumenta, desce, diminui, sobe, aumenta, desce, e vai fazendo essa corrente de convecção girando, e vai gerar pressões na atmosfera, no interior da Terra, que vai dar origem às placas tectônicas e à deriva continental, que é a próxima aula, que a gente não vai dar spoiler agora. Continuando lá então, aí o manto tem essa característica, temperatura de cerca de 3.000 graus Celsius em média, e tem esse movimento do magma que vai dar origem aí à deriva continental, às placas tectônicas, que a gente vai falar na próxima aula. E aí seguindo então, chegamos no núcleo. O núcleo é dividido em dois, ok? Próximo aqui ó, do núcleo, nós temos a descontinuidade de Gutenberg. Essa descontinuidade aqui vai ser muito importante para a gente. Por quê? Porque ela vai ser a região onde vamos encontrar um núcleo externo. O núcleo externo, ele ainda está em material líquido, ele está nessa transição de líquido para sólido. É ali, o núcleo externo, que vai dar origem a todo o processo de magnetização da Terra. Se não fosse o núcleo externo da Terra, nós não tínhamos como nos localizar através da bússola, por exemplo. Os polos magnéticos da Terra não existiriam. Beleza? E isso acontece por causa desse cara aqui, o tal do núcleo externo, que ainda é líquido. Mas ele vai chegar mais próximo aqui, até chegar numa área de alta pressão, extremamente pressão, que é o núcleo. Ah, eu esqueci de uma coisa. No manto, nós temos a concentração de dois minerais, ok? Que é o silício e o magnésio. Por isso nós temos aí chamado de cima, belezinha? Enfim, agora sim, aqui no núcleo, ele vai ter uma alta concentração de dois outros metais, dois outros minerais aí extremamente pesados, que é o níquel e o ferro. O níquel e o ferro. Por isso a gente chama isso de NiF, aí o núcleo, ok? Por causa do níquel e do ferro, ok? Nessa situação do níquel e do ferro, galera, acaba aí sendo as áreas mais densas, mais pesadas, por isso que acabou ficando concentrada aqui. Então imagine toda a pressão que rola ali dentro do planeta, beleza? Basicamente, pessoal, nós temos aí a estrutura interna da Terra. Nós temos então a formação da crosta terrestre, formada aí pela crosta continental e a crosta oceânica. Depois nós temos a descontinuidade de Mohorovičić,
Mohorovičić, e depois temos o manto que é onde vai estar o magma que vai sofrer o processo de convecção que vai dar origem aos vulcões, aos terremotos, às placas tectônicas. Aí nós temos logo em seguida mais uma descontinuidade, que é a descontinuidade de Gutenberg, que vai dar origem então ao núcleo externo, que é responsável pelo magnetismo da Terra, até chegar no núcleo interno formado pelos principais metais aí, o níquel e o ferro. É a região então extremamente quente e extremamente importante para o nosso planeta. Se não fosse isso aqui tudo aquecido, não teria rotação da Terra, não teria polos magnéticos, não teria muita coisa, inclusive a nossa vida. Então ele ia parar de girar, o planeta ia parar de fazer a rotação. Parando de rotação, o Sol ia aquecer um lado somente da Terra. Então ia fazer o quê? Uma convecção através da atmosfera. A atmosfera, onde estava mais fria, ia chegar na parte mais quente, e a parte mais quente ia chegar na fria. Então imagine a tempestade gigantesca que ia acontecer, como acontece em Júpiter. Claro que Júpiter tem a rotação, mas como ele é muito grande, o Sol vai aquecer de um lado, o outro vai fazer essa convecção e vai fazer essas altas tempestades, enfim. Se não tivesse todas essas camadas da Terra, principalmente o núcleo, nada disso acontecia. E aí não teria nem vida aqui, porque seria basicamente aí complicado a existência de vida. Beleza? Galera, é essa aí a ideia de hoje, essa aí a aula de estrutura interna da Terra. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha entendido a aula. Qualquer dúvida, manda aí uns comentáriozinhos aqui embaixo, eu tô aqui para ajudar vocês, beleza? Porque a gente vai passar aí neste vestibular, a gente vai passar nesse Enem, a gente vai passar na escola, a gente vai se dar bem em qualquer ponto de estudo da sua vida, beleza? E se você quiser um pouquinho mais, gabaritajel.com.br, belezinha? Entendido aí? Então vamos fazer o seguinte, igual sempre, eu vou sair e aí vocês vão ter aqui um tempinho para dar print e depois eu vou colocar os cards aqui para vocês clicarem, beleza? Muito obrigado por assistir essa aula até aqui, tchau, print na tela!